todos e todas. Estão me ouvindo bem? Então a gente vai dar início à conferência do professor Marcos Nobre, mas queria dizer a ele, mais uma vez, eu tive a oportunidade de dizer mais cedo, e não é protocolar, a satisfação que nós temos de recebê-lo aqui. Sei do esforço dele para estar aqui, a agenda dele realmente está muito cheia, e eu pelo menos da minha parte, sei que outros colegas que também foram alunos dele sentem da mesma maneira, como uma espécie de reconhecimento por parte dele, digamos assim, de toda a tarefa que nós ainda estamos começando a fazer enquanto professores aqui do Departamento de Filosofia da UNB. Nós temos um número de professores aqui considerável, que foram alunos do professor Marcos Nobre. Eu particularmente falo por mim, tenho uma gratidão enorme pela participação dele. Enfim, acho que essa possibilidade, a gestão, eu sou o chefe do departamento, me desculpe, eu não me apresentei, sou o professor André, sou o chefe do departamento atualmente, faço a chefia junto com o professor Anderson, e a gente está tentando voltar com algumas atividades de seminários permanentes, debates permanentes, e eu quis fazer um convite com o Marcos logo no início da nossa gestão, justamente porque eu acho que o Marcos poderia contribuir muito em vários sentidos para essa nova proposta, né, pós-pandêmica, digamos assim. Eu acho que eu fiz aqui um breve resumo, brevíssimo mesmo, mas eu acho que como a sala está cheia, acho que todo mundo conhece o professor Marcos Nobre, mas eu vou fazer uma breve apresentação do professor Marcos Nobre, que é professor titular de Filosofia Política da Universidade Estadual de Campinas, pesquisador e ex-presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP. Ele é também pesquisador e conselheiro, faz parte do Conselho Deliberativo do CNPq. Aliás, amanhã ele tem uma reunião, então ele está aqui realmente nos prestigiando, é um grande prestígio que eu sinto pelo aceite do Marcos. O Marcos também, como vocês sabem, além de participar do debate público, o Marcos está participando também como investigador de diversos centros de pesquisa, né? E, bem, um aqui que eu posso mencionar é o Maria Zibilia Mergen, né? Que é um centro de pesquisa sobre convivialidade e desigualdade na América Latina, e o recém-fundado, um braço, um centro de pesquisa e de investigação vinculado ao CEBRAP, que é o Centro para Imaginação Crítica, né, o Center for Critical Imagination, que agora está tomando bastante tempo dele, mas eu acho que é uma iniciativa louvável. Enfim, ele vai talvez poder falar sobre esse centro também. O professor Marcos Nobre tem uma formação, digamos assim, que entrecruza ciências sociais e filosofia, e para quem conhece sabe muito bem que isso, ele carrega o espírito que orienta a pesquisa dele e a docência dele, esse entrecruzamento entre ciências sociais e filosofia, que está na base, na formação dele, na graduação, ciências sociais, mestrado e doutorado em filosofia. Isso também, de certa maneira, o motiva, né, ou dá motivação para orientar a pesquisa dele naquilo que é o objeto talvez privilegiado e o que tornou bastante conhecido no Brasil, que é a investigação que ele faz sobre teoria crítica, né? Todo esse preâmbulo é um pouco também para falar da, digamos assim, importância do Marcos no debate, hoje no debate público brasileiro, né? Acho que, dentre todas as motivações, a motivação que o traz aqui hoje é para falar do último livro dele, né? Mas obviamente que os outros livros dele, publicados nessa mesma, digamos assim, nesse mesmo espírito, para participar do debate público brasileiro. Espero que ele possa falar, mas hoje o premiado, e parabenizo mais uma vez, o premiado livro do Marcos, Limites da Democracia, premiado com o Jabuti no ano passado. E eu, sinceramente, Marcos, eu fico muito feliz de te vê-lo aqui, e gostaria que não fosse só um eventual encontro, mas que isso se repetisse outras vezes, e enfim, ficamos muito felizes. A palavra é sua. Obrigado. O tempo aqui, porque função de ex-aluno, ex-aluna é embaraçar o professor, né? E a outra coisa do tempo é que, em 1988, para vocês terem um pouco a ideia da minha idade, eu ouvi uma conferência de Antônio Cândido na Faculdade de Filosofia da USP, no auditório da Geografia. Ele está falando sobre os 100 anos da abolição. E daí, da
50 minutos ele fala assim, bom, deu 50 minutos, eu sei que ninguém consegue prestar atenção depois de 50 minutos, e a gente dizendo, fale 4 horas, por favor, né? Então, só acontece com o Antônio Cândido, isso eu tenho certeza. Isso eu posso dizer para vocês que ele é a única exceção, a regra que ele mesmo pôs. O meu agradecimento é profundo pro convite, pela acolhida. Agradecer ao André, ao Departamento de Filosofia, ao UNB. É um privilégio a gente poder apresentar o próprio livro, debater o próprio livro. A gente sabe que publicar já é difícil. Você ter a oportunidade de debater o seu livro é um troço que, assim, é um privilégio enorme, gente. Então, agradeço muito. Não tem como a gente começar uma fala pública no momento atual sem a gente lembrar que nós temos que exigir punição para os traidores da pátria, que são os 37 indiciados por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então eu queria ler para vocês aqui as palavras conhecidas, mas eu acho que elas têm que ser sempre repetidas, de Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Talvez vocês tenham na memória o som de Ulisses Guimarães dizendo isso, né? Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após muitos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Final da citação de Ulisses Guimarães. É também a isso que alude o título do livro que eu vou apresentar para vocês, Limites da Democracia. A noção de limite é muito importante, nesse livro é muito importante filosoficamente. Então a minha intervenção vai estar dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou tentar localizar limites da democracia na minha produção dos últimos 10, 11 anos, vamos dizer assim. É uma vertente, como mencionou o André, da teoria crítica, na qual se insere o meu trabalho, e que vai, então, de Imobilismo em Movimento, que é um livro que eu publiquei em 2013, até Limites da Democracia, de 2022, e no meio tem Como Nasce o Novo, de 2018. Na segunda parte eu vou tentar fazer uma descrição muito geral do livro, né, dos capítulos, tentar abrir o leque para poder abrir a maior possibilidade de debate, né, de questões para o debate. E na terceira e última parte eu vou tentar focar num dos capítulos e num aspecto de um dos capítulos. Porque Limites da Democracia é um livro muito telegráfico. É um livro em que quase que eu estou dizendo, a cada subseção de capítulo, não tive tempo de demonstrar tudo o que eu queria. Certo? Então, era mais importante montar o argumento do que demonstrar o argumento de maneira exaustiva. Eu acredito que as provas que eu trouxe para sustentar os meus argumentos são provas suficientes, mas isso não significa que o desenvolvimento não possa ser muito mais aprofundado. Então, por isso eu vou falar um pouco do capítulo 2, que é um capítulo que eu acho que facilmente daria um livro, né? Que é sobre a transformação digital da política. Certo? Então, tudo que eu publiquei desde o início da minha atividade, o que inclui Limites da Democracia, está ligado, então, a essa tradição da teoria crítica. Então, nessa vertente de produção de conhecimento, ela tem um modelo que é o modelo da crítica da economia política de Marx. Né? Então, fazer teoria crítica é fazer crítica no modelo da crítica da economia política. Então, eu apresento isso como, para quem é da filosofia, como uma apropriação peculiar por Marx da crítica de Hegel às filosofias do entendimento, às filosofias da finitude,
ao pensamento da finitude, em especial à filosofia kantiana como ápice de uma tendência mais ampla que Hegel chama dessa tendência dos novos tempos da modernidade. Então, para Hegel não se tratava simplesmente de mostrar um certo pano de fundo dogmático dessa teoria das faculdades kantianas, mas também mostrar que todas as distinções kantianas, conhecer e agir, conhecer e pensar, ser, dever ser, teoria e prática, enfim, tudo isso eram consequências de um abismo que ele pressupunha e que, portanto, não era demonstrado entre o entendimento e a razão. Então, a passagem a razão estabeleceu o entendimento em Hegel como um momento, mas um momento decisivo do movimento geral em direção ao espírito. De tal maneira que crítica, então, passou a significar desbloqueio das limitações impostas dogmaticamente pelo ponto de vista do entendimento, pelo ponto de vista da finitude. Então, são conhecidas as dificuldades para traduzir isso nos termos de Marx, certo? Não tem uma simples continuidade entre Hegel e Marx. Talvez não seja factível apresentar essa passagem sobre todos os aspectos, mas eu acho que essa ideia de crítica da economia política, a gente consegue voltar a Hegel para entender o que Marx fez, e foi isso que eu tentei fazer em Como Nasce o Novo. Como Nasce o Novo é um livro sobre a crítica da economia política, embora seja sobre Hegel. Então, o que é a crítica da economia política? Se a gente for pensar como modelo, não só a crítica da economia política, mas a crítica da economia política como modelo, Marx não pretendeu produzir uma teoria econômica melhor, superior, no sentido de que ela explicaria mais coisas do que a teoria econômica da economia política, ou seja, de Adam Smith, de Ricardo, de toda essa escola. Ele pretendeu fazer uma crítica da economia política. Então, o Capital, o subtítulo do Capital é para a crítica da economia política, certo? Então, o que faz a teoria crítica? Ela critica as disciplinas tradicionais, ditas tradicionais. E isso é possível porque essa crítica ela vem do Estado emancipado, do Estado livre de dominação, que é aquele que me permite ver as limitações, né, diria Hegel, do entendimento, da finitude, diria Marx, as limitações do pensamento burguês, para usar uma expressão de Lukács. Então, se a gente mostra as limitações dessas explicações do existente, nós mostramos também que elas tomam a dominação como ponto de partida necessário. Enquanto que a teoria crítica, como ela parte da ideia de que uma sociedade sem dominação é possível, qualquer sociedade em que haja dominação se torna necessariamente uma sociedade contingente. Então, essa é a grande diferença que separa uma teoria tradicional, como diria Horkheimer, de uma teoria crítica. A teoria tradicional pressupõe a dominação como historicamente inevitável, né, e como inevitável no presente, e a teoria crítica pressupõe ao contrário, que é possível uma sociedade sem dominação. Mas tudo isso que eu estou dizendo não é uma coisa muito distante da realidade brasileira. É alguma coisa que tem muito que ver com a nossa realidade. Porque tudo isso, ou seja, fazer crítica da economia política, fazer a crítica da ciência política, fazer a crítica da sociologia, fazer a crítica da história e assim por diante, né, dos conhecimentos produzidos nessas disciplinas em seu caráter tradicional, fazer essa crítica, está ligado a um objetivo, né, que diz o meu mestre Lukács, é o objetivo mais eminente do marxismo, que é o de produzir um diagnóstico do tempo presente. Teoria crítica é fazer crítica do conhecimento tradicional visando a produção de um diagnóstico do tempo presente. E é isso que eu faço em Limites da Democracia.
tá? Como é isso que eu faço em qualquer coisa que eu escreva, mesmo que seja classificado na estante filosofia. E essa tradição não é distante do Brasil, talvez ela seja distante em algum tempo, mas se a gente for pensar que a formação do Brasil contemporâneo de 1942, né, é o nosso Horkheimer, Caio Prado Júnior, né, aquele que inaugurou a nossa teoria crítica, e é no âmbito dessa tradição intelectual que eu também escrevi o meu livro sobre Lukács, que eu escrevi o meu livro sobre Adorno, e assim por diante. Nessa tradição, a filosofia exige um conhecimento muito aprofundado de pelo menos uma ciência. Tá? No meu caso, os meus esforços se concentraram nas ciências sociais, né, porque eu fiz minha graduação nas ciências sociais, eu sempre me interessei pelo conhecimento produzido nas ciências sociais, em especial na sociologia e na ciência política, né? Ou seja, tem duas dimensões importantes da tradição brasileira que importam para o livro, para Limites da Democracia, né? Tem uma tradição que é uma tradição da teoria crítica brasileira, e tem, dentro dessa teoria crítica brasileira, a vertente do marxismo a que eu sempre me filiei no Brasil. Então, a primeira dimensão, ela diz respeito aos modelos e teorias dos quais a gente parte para compreender a realidade brasileira. E essa recepção tem que ser ela mesma crítica. Tá? Uma das críticas mais importantes que já foram feitas, eu pensei agora na antropofagia, mas lá atrás, né? Mas uma das críticas mais importantes que se consolidou na década de 1970, por exemplo, foi dizer: nós não vamos entender o Brasil pela falta, nós não vamos entender o Brasil pelo aquilo que o Brasil não é, nós vamos entender o Brasil pelo aquilo que ele é, certo? Então, com isso, você já está querendo dizer de cara que os modelos que vêm de fora e que dizem: o Brasil é assim porque ele não é de tal jeito, etc, etc, que essas coisas têm que ser superadas. Então, no meu caso, pensar esse repositório da teoria crítica em vista da sua relevância para a historicidade brasileira. A segunda dimensão importante diz respeito ao exercício da crítica, né? Então, tomar aquilo que se considera como as explicações científicas mais avançadas da realidade brasileira, para buscar tanto as melhores potencialidades que estão presentes nesses conhecimentos, como os seus pontos cegos, as suas limitações, né? Trazer à luz a normatividade que é implícita a essas teorias. São teorias que dizem que não querem dizer como o mundo deve ser, querem dizer apenas como o mundo é, e são apenas descritivas. E a primeira tarefa crítica é mostrar que existe uma normatividade por trás dessa ideia de que eu estou apenas descrevendo o que é, certo? Vocês estão acostumados com isso. E esses pontos cegos e essas limitações se seguem do fato de que pretendem ser posições normativamente neutras, né? Então, esses pontos cegos e limitações, eles vêm quando a normatividade implícita dessas teorias é revelada e você pode criticá-las então. E isso permite tanto se apropriar dos resultados que essas ciências produzem, porque são conhecimentos muito valiosos, certo? Como, ao mesmo tempo, não se comprometer com essa normatividade, digamos, recalcada, certo? A justificação, então, dessa posição teórica que eu defendo e que está em Limites da Democracia, está no conjunto do que eu fiz. Mas é possível dizer, numa espécie de síntese, que ela está presente nesse livro Como Nasce o Novo, de 2018. Então, é um livro que busca fundamentar o modelo da crítica da economia política segundo uma reconstrução peculiar de sua base necessária, que é o modelo da negação determinada de Hegel,
e especialmente em uma obra de Hegel, que é a Fonologia do Espírito, em especial a introdução da Fonologia do Espírito. É isso. Então, 5 anos antes de Como Nasce o Novo, eu publiquei Imobilismo em Movimento. O subtítulo de Imobilismo em Movimento é Da Abertura Democrática ao Governo Dilma. E a abertura democrática, então, nós estamos falando de 1979. 1979 não é essa espúria lei de anistia, mas a volta do pluripartidarismo ao país, né, e vai até o governo Dilma, especificamente no ano em que foi publicado o livro, 2013. Então, o objetivo do livro é reconstruir a história política do Brasil desde 1979 até o 3º ano do primeiro mandato de Dilma Rousseff. O segundo mandato tendo sido abreviado de forma ilegítima e brutal, como a gente sabe, em 2016. Limites da Democracia tem por subtítulo de junho de 2013 ao governo Bolsonaro. Então você olha e fala, uma sequência, né? É uma sequência, mas tem uma pegadinha. Claro, uma sequência tem alguns elementos conceituais de imobilismo e movimento que eu continuei a desenvolver em Limites da Democracia, que são a base da interpretação que eu proponho. Então tem uma sequência cronológica e tem uma sequência conceitual. Mas se a gente olhar, tem um outro elemento comum, que é junho de 2013, que para mim é a grande cesura do Brasil recente em ambos os livros. Então não é só um acidente, não é só o fato de que eu publiquei o livro em 2013, portanto foi até junho de 2013. A razão é bem mais profunda, porque é um pressuposto mesmo das análises que eu faço, é que essa seja a cesura. Então a cesura para mim não está, por exemplo, na recessão de 2015 e 2016, né, como muitas pessoas colocariam, nem na crise econômica mundial de 2008, está em 2013. Ali eu acho que foi decidida muita coisa. Então, em todos esses sentidos, tem uma sequência, mas tem uma diferença muito, muito importante, porque quando eu escrevi Imobilismo e Movimento, eu achei que eu ia conseguir atingir um público gigantesco, enorme, assim, então. Não deu certo. Então, eu tenho uma linguagem peculiar que eu tentei usar, as referências acadêmicas foram diminuídas ao mínimo, gráfico, tabela, esse tipo de coisa, não entrou ali. Então, o debate com a literatura ficou implícito, né, em Imobilismo e Movimento. Daí, em 2022, eu falei, bom, já que não deu certo o negócio de tentar falar para um monte de gente, vou falar para as pessoas que normalmente gostam de ouvir o que eu falo, então eu vou colocar tudo que não aparece em Imobilismo e Movimento. Então, dessa maneira eu pude colocar os debates acadêmicos todos que estão envolvidos e pude combinar, então, a história da política brasileira na sua relação com a sociedade, porque eu sempre penso dessa maneira, com debates muito mais amplos, como, por exemplo, o debate em torno da crise da democracia, ou das repercussões da vida digital na formação dos partidos, da política digital, por exemplo. Então, aí, em 2022, eu estava mais sossegado para poder fazer o que eu faço mesmo, que é crítica da economia política, então eu podia colocar tudo ali, né? Então eu vou tentar descrever agora um pouco o conteúdo do livro, sem tentar reproduzir a argumentação toda. Como eu disse para vocês, ele é muito telegráfico, o livro, então imagino que seja difícil de ler, para mim é difícil avaliar isso, mas deixar então, abrir os pontos para a nossa discussão posterior. Então, um dos objetivos importantes de Limites da Democracia é dissolver amálgamas. Então, coisas que as pessoas grudam, deixam grudado, e o fato de uma coisa estar grudada na outra me impede de entender verdadeiramente o que aconteceu. Dar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, tem uma amálgama que é junho, Bolsonaro, novas direitas. Como se tudo fosse a mesma coisa. Ou então, presidencialismo de coalizão, democracia, teorias da democracia e democracia lá mesmo. Tá? Então, as teorias da democracia
elas acham que a democracia acabou porque elas não estão mais funcionando. Certo? Ou então existe uma crise da democracia, por quê? Porque a democracia tal como estava funcionando antes não está funcionando mais. E isso apela muito pra gente, porque você fala, não, tá certo, não está funcionando mais como antes, então acabou a democracia. Não, calma. Tem toda uma quantidade enorme de pressupostos aí nessas teorias da democracia que precisam ser examinados. Quantidade enorme de pressupostos nessa ideia de presidencialismo de coalizão, que tem algumas versões diferentes umas das outras, inclusive, que a gente precisa examinar. Então, eu acho que esse tipo de amálgama não prejudica só o entendimento do que aconteceu, prejudica a ação, porque então, o nosso horizonte de ação fica limitado justamente porque a gente não está conseguindo entender bem o que está acontecendo. Então, aí, ou nós estamos em crise da democracia ou nós estamos em regressão fascista. Essa é uma maneira de bloquear o pensamento, de não entender o que está acontecendo. Então, essa minha tentativa de dissolver alguns desses amálgamas, ela se dá em algumas etapas. Então, no capítulo 1 do livro, eu parto da conjunção entre crise da democracia e crise das teorias da democracia. Por que as duas coisas vão juntas? Então, na vertente da teoria crítica, que eu busquei recapitular brevemente no começo, momentos de crise são justamente os momentos em que as estruturas se mostram mais claramente. Marx era um craque nisso, de olhar a crise do capitalismo e falar, olha, está aqui o raio-x do capitalismo. Está aqui o fêmur, está aqui a bacia do capitalismo, etc. E tal. Então, são momentos muito privilegiados. E também são os momentos em que emergem aqueles fundamentos normativos implícitos dessas teorias que se acham meramente descritivas. Certo? Que nesse momento de crise, quando ela deixa de funcionar, ela começa a apelar para hipóteses ad hoc, começa a dizer não está funcionando, mas vai voltar a funcionar e coisas do gênero. Certo? Então, só para dar um exemplo para vocês, um grande cientista político, um grande teórico político chamado Adam Przeworski, que publicou um livro que chama exatamente Crise da Democracia, ele fala, por exemplo, que haveria limites inerentes à democracia. Como? Então, assim, se passar desse limite, então você veja que o título Limites da Democracia é um título hegeliano, mas ele tem ressonâncias em outros lugares, certo? Então, no caso da ciência política, fala assim, ó, democracia ou é isso ou não é democracia. Mas como é que eu vou estabelecer previamente o que é democracia? Para os hegelianos fica difícil, né? Fica difícil esse tipo de coisa. Então, tem, por exemplo, determinadas práticas que antes eram informais e que passam a fazer parte das práticas formais, né? Então, você tem as regras informais de funcionamento das instituições formais. Eu falo, se isso não for explicação ad hoc, eu não sei o que é. Né? Então, assim, para de funcionar o modelo, você começa a buscar hipóteses para resolver que não resolve. Né? Só adiam a questão na minha maneira de ver, claro. Então, essas posições dominantes, elas produzem esse amálgama entre determinadas teorias da democracia e a própria democracia. E por isso a democracia está em crise. Tá? O que não significa, gente, que eu não acho que a democracia está em crise. Estou só querendo dizer que se você tiver esse conceito fixo e rígido de democracia, qualquer coisa que não seja o seu conceito de democracia não será democracia. E que isso nos impede de ver o que realmente está acontecendo. Tá? É só isso que eu quero dizer. Porque a consequência disso, André, é o seguinte: ou a gente volta como a democracia funcionava antes, ou então acabou a democracia. Aí você fala, bom, quem que quer voltar? Sabe, aquela coisa assim, não, bom mesmo eram os anos 2000, mas para quem? Tá certo? Então tem essa alternativa maluca, ou volta ou então acabou. Então, veja, atrapalha entender o que está acontecendo e atrapalha a prática. Tá? Porque como
como diretriz para a ação, você diz, não, eu tenho que voltar para lá. Cara, não tem mais aquele mundo lá, ele acabou. É o que eu tento mostrar no capítulo 2, como é que ele acabou. Então, eu vou examinando, então, o paradigma explicativo do presidencialismo em coalizão, que é o grande paradigma explicativo brasileiro, para ressaltar os elementos que se tornam nele secundários ou irrelevantes. Essa é uma das estratégias também do modelo da crítica da economia política. Você diz assim, olha, você não trata de tal coisa. Você, que eu quero dizer, é o presidencialismo de coalizão. Aí o presidencialismo de coalizão responderia para mim, porque é irrelevante. Tá certo? E eu digo assim, o que você chama de irrelevante é central. Sem isso eu não explico como funciona a política no Brasil. Não. O modelo diz que isso é irrelevante. Então tá bom, então vou mostrar para você que é central. Tá? Então, no caso dos limites da democracia, do livro, eu tentei examinar só 2 desses elementos, eu acho que é suficiente mostrar 2. Né? O primeiro é a formação de supercoalizões e o segundo é o governismo do sistema político brasileiro. Certo? São 2 coisas que são absolutamente irrelevantes para o presidencialismo de coalizão. Mas assim, por que é necessário que haja uma coalizão congressual, uma coalizão de governo que envolva 70% do Congresso Nacional? Por quê? Se não existe isso em outros lugares. Por quê? Por que todos os partidos no Brasil aderem ao governo, seja qual for o governo? Isso também não é comum em outros lugares. Tá certo? Então, assim, o que é irrelevante para o paradigma do presidencialismo de coalizão, para mim é central para explicar como funciona o sistema político. Então, eu tento dar argumentos, inclusive, com recurso às pesquisas em ciência política no Brasil, para mostrar como esse elemento é central. E eu tento avançar um pouco no rumo da teoria social, tentando mostrar que essas 2 características são características do conservadorismo democrático brasileiro. Tá? Porque se, eu acabei de mencionar Caio Prado Júnior, se o conservadorismo é um tema clássico do pensamento social brasileiro, eu não vou entrar na terminologia aqui, porque tem uma briga de terminologia, sabe? Então, mas não vou entrar. Entendam aí pensamento social brasileiro da maneira como vocês quiserem. O conservadorismo é um tema nosso, sempre foi. Agora, o conservadorismo democrático não foi. Por uma razão simples, porque teve muito pouco tempo de democracia nesse país, certo? Então, a gente não considerou como é que faz para poder ser conservador na democracia. E eu pretendo dizer, olha, esse esquema de supercoalizões e o governismo do sistema político é o nosso conservadorismo democrático. Por quê? Porque ele obriga a um passo muito lento no combate às desigualdades e na própria redemocratização do país. O próprio processo de aprofundamento da democracia fica prejudicado. Porque se você tem uma supercoalizão, para você se mover em qualquer direção, precisa todo mundo se mover junto com você. E dá um trabalho fazer isso. Tá? Se todo mundo está no governo ao mesmo tempo, isso significa que quem está administrando esse condomínio vai ter um maior trabalho para dar uma certa uniformidade para o governo. Uma agenda transversal, uma marca que possa ser reconhecida como uma marca de governo. Então vejam que as coisas estão ligadas. O fato de ser excluído do paradigma do presidencialismo de coalizão, ao mesmo tempo explica por que o sistema político ele se organizou dessa maneira e não de outra. Tá certo? Então, o que a gente chama de centrão é exatamente isso. Como é que eu faço para bloquear o mais possível o ritmo de diminuição de desigualdade no país? Como é que eu faço para bloquear o próprio aprofundamento da democracia? Então, nesse capítulo 1, eu chamei, de uma maneira alternativa ao presidencialismo de coalizão, eu chamei isso de PMDBismo. Foi o nome que eu dei para esse modo de funcionar.
André, aqui está me dizendo que eu já falei muito. É verdade? Não, tranquilo. É verdade isso que eu falei? Tudo isso aqui? Gente, vocês me perdoem. Eu estou falando demais, gente. Não, eu tenho que dar um jeito aqui, senão o teu cano vai... Então vejam, tomando então o sistema político como referência, um ponto de vista assim, vamos dizer, interno, tá, ao próprio sistema político, como eu disse para vocês, essa ideia de conservadorismo democrático, ela quer dizer que isso tem um reflexo para fora do sistema político, que é um elemento social. Mas tomando só o sistema político como referência, a gente viu desde do Plano Real em diante a formação, então, de supercoalizões. É uma maneira de operar que ela busca amortecer, que ela busca suspender e mesmo travar conflitos em lugar de elaborar abertamente esses conflitos de uma maneira democrática e publicamente. Então, junho de 2013 importa, entre outras razões, porque ele demonstrou como esse arranjo é pouco permeável a mudanças, especialmente mudanças profundas, tais como elas ocorreram na base da sociedade, onde os conflitos se agudizaram, tá, de todos os tipos, mas especialmente conflitos distributivos, e isso não tinha repercussão no sistema político. Né? A decisão do sistema político em junho de 2013 foi se blindar contra as ruas e dizer, olha, vocês estão insatisfeitos, está ótimo, a gente ouviu, nós vamos esperar passar. Tá? Quando passar, vocês voltam, que a gente continua aqui com a nossa mercearia do mesmo jeito de sempre. Tá? Deu super certo, como a gente viu. Então, por contraste, então, no capítulo 2, sim, no capítulo 1 era um ponto de vista, por assim dizer, interno no sistema político, o capítulo 2 é, por assim dizer, externo, ou na terminologia da ciência política seria exógeno, onde eu tento esboçar um quadro das novas bases sociais da prática política segundo a sociabilidade digital que se estabeleceu na última década e meia, basicamente. Né? O capítulo 3, ele vai tentar explicar, então, a eleição do Bolsonaro em 2018 segundo o pano de fundo da crise do PMDBismo, ou seja, dessa maneira de operar do sistema político, depois de junho de 2013, e o seu período de crise aguda entre 2015 e 2018. A tese explicativa fundamental diz que nesse momento se formou uma oposição extra-institucional, com uma razoável unidade, grande força política e uma significativa capacidade de mobilização. Não foi a oposição a um partido ou a um governo, mas uma oposição anti-sistema, anti-establishment. A origem da formação dessa oposição extra-institucional pode ser encontrada, ainda que não exclusivamente, nas assim chamadas novas direitas que se formaram ali nos anos 2000. Tá? E que não tem nada a ver com Bolsonaro diretamente, indiretamente tem, mas se a gente faz uma amálgama das duas coisas, a gente não consegue entender. Assim como nos anos 2000 se formaram também novas esquerdas, né? Que foram as que apareceram em junho de 2013. Então, o que acontece, da maneira como eu vejo, é que na primeira metade da década de 2010, em especial nos países que tiveram revoltas democráticas, como foi o caso do Brasil, então a gente pode falar do que é chamado de Primavera Árabe, a gente pode falar do Occupy Wall Street, dos indignados, da Praça Taksim, você pode falar da Grécia, enfim, de vários lugares em que aconteceram essas revoltas, e você teve, de fato, um protagonismo de forças da nova esquerda que não foram capazes, de diferentes maneiras, de atropelar o sistema político tal qual ele funcionava. Então você teve várias tentativas. Então, Occupy Wall Street vai dar, por exemplo, na pré-candidatura presidencial de Bernie Sanders em 2016. Então, uma tentativa de entrar por uma candidatura dentro e moldar a agenda do país. No Reino Unido, por exemplo, teve uma ocupação do Partido Trabalhista e o Jeremy Corbyn foi eleito e quase se tornou primeiro-ministro.
Na Espanha formou um partido, né, o Podemos. Imagina, pensar que no Brasil existe um partido com esse nome, é um troço que é inacreditável. Então, e o Podemos veio com uma grande força, mas não teve capacidade de mudar, de fato, a correlação de forças. Mas teve todas... E no momento em que o sistema político não muda para acolher essas forças sociais que continuam presentes na rua, elas vão ser canalizadas pela direita e pela extrema-direita, evidentemente. Sabe? Então, assim, essa decisão genial do sistema político, em todo lugar, não foi só no Brasil, mas essa decisão genial do sistema político produziu esse mundo em que a gente está agora. Então, o período de 2015 até 2020, eu diria, foi de uma perda de controle da política pelo sistema político. O sistema político não tinha mais o controle da política, e isso não significa que o controle da política passou para alguém, virou um cabo de guerra entre essa oposição extra-institucional e o sistema político. Então, essa energia social de protesto que estava dispersa e que estava difusa, que se mostrou visível em junho de 2013, ela não conseguindo romper a barreira do sistema político, ela ou se dispersa ou ela vai ser canalizada por outros lugares. Tem todo aqui um desenvolvimento sobre as novas direitas, por que isso não é igual a Bolsonaro, por que junho não foi de direita, por que junho não é o ovo da serpente, enfim. Mas isso a gente pode discutir se vocês se interessarem. Essa frente extra-institucional, ela utilizou um guarda-chuva institucional que foi a Operação Lava Jato. Então era interessante porque a oposição era extra-institucional, mas ela tinha um pé na institucionalidade, entende? Que era uma espécie de arite com o qual ela queria derrubar a porta do sistema político. E a Lava Jato é, o argumento, aquilo que há de peculiar no capítulo Crises da Democracia brasileiro, certo? O que nos é peculiar. Mas não só, eu acho que a crise da democracia brasileira está no fato de que um partido digital de extrema-direita encontrou nessas ruínas do PMDBismo a sua configuração. É o que eu chamo de um partido digital bolsonarista. E que a gente investiga lá no SEBRAP. Né? Espero que vocês possam ler já no começo de 2025 os primeiros resultados da nossa pesquisa sobre o partido digital bolsonarista. Então, tentando resumir, com a candidatura Bolsonaro, essa oposição extra-institucional descambou para uma oposição anti-institucional. Né? Bolsonaro se apresenta como um candidato antissistema. E a história dessa viragem precisa ser contada no detalhe, ela não estava dada desde o início. Ainda que isso seja a interpretação dominante sobre junho. Não sei se é mais dominante, mas quando eu escrevi Início da Democracia era ainda dominante a ideia que junho foi o ovo da serpente, foi o que trouxe Bolsonaro, etc. E não o fato de que um partido de esquerda que está no governo federal ter dito preciso mudar, só colher essas vozes dentro do sistema político, dentro da institucionalidade e aproveitar essas forças para mudar a institucionalidade, certo? Então, também uma maneira de dizer que a história não podia ter se desenvolvido de outra maneira, certo? Dizer assim, tinha que dar no Bolsonaro. Não tinha nada escrito ali que ia dar em Bolsonaro. O capítulo 4, ele se ocupa do governo Bolsonaro, de 19 até 2022, então vai falar sobre o específico estilo de governar do Bolsonaro, que é o estilo de não governar, é muito peculiar esse estilo, e o processo de coadaptação do projeto autoritário de Bolsonaro com as instituições democráticas e com os interesses do sistema político de se defender da justiça, certo? Que foi basicamente o que Bolsonaro fez. Bolsonaro, ele diz explicitamente que ele acabou com a Lava Jato, é verdade. Né? Foi isso mesmo que ele fez. Então,
eu qualifico esse amálgama como uma forma limite do PMDBismo. Então, o PMDBismo, ele é o conservadorismo democrático brasileiro, mas ele é democrático. O Bolsonaro é a forma limite disso, porque nós já estamos para além da democracia com Bolsonaro. Então, é uma combinação entre o Partido Digital Bolsonarista, que se vale da institucionalidade democrática para destruí-la, e o modo de funcionar tradicional da política brasileira democrática das últimas décadas. Tá? Então, esse é o capítulo 4. Nós podemos discutir em 2022, por exemplo, quando o Bolsonaro entra no PL, ele está fazendo, na verdade, uma aliança entre o Partido Digital e o Partido Tradicional. Eles não estão sempre em acordo, né? Às vezes eles competem entre eles, mas na maioria dos casos eles são complementares, e por isso eles são tão fortes. Tá certo? E daí depois vocês podem me perguntar por que a esquerda não tem um Partido Digital. Essa vai ser boa. Vou adorar. Então, eu passo agora ao último momento da minha apresentação, que é esse momento em que eu tento detalhar um pouco melhor o capítulo 2, só para vocês terem uma ideia de um dos argumentos um pouco melhor desenvolvido. Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um livro de um teórico francês chamado Bernard Manin, faleceu recentemente, infelizmente. É um livro de 1995, chama Princípios do Governo Representativo. Se vocês não leram, saiam, vão até a biblioteca e peguem já, antes que todo mundo pegue, porque muda a vida ler um livro como esse, tá? Muda a vida, é extraordinário. E eu digo isso porque eu vou criticar o Manin, tá certo? Então, e por quê? Porque você tem que criticar o conhecimento tradicional mais avançado, só que o dele é realmente avançado. O sujeito é um gênio. Não vou ter tempo para discutir esse livro, mas pelo menos tiro algumas coisas do que o Manin escreve ali, da caracterização que ele faz. Manin, ele chama a democracia do momento que ele escreveu, 1995, mas reiteradas vezes, até 5, 6 anos atrás, ele repetiu que a gente continuava na democracia que ele chama de democracia do público. Tá? Essa democracia do público, ela é uma democracia dominada pela televisão. Mas o que significa ser dominada pela televisão? Significa uma coisa mais ou menos assim. Manin tem três formas do governo representativo. O primeiro é o que ele chama de parlamentarismo, que ficou lá no século XIX, no século XX, ali no começo do século XX, a gente tem a democracia de partidos, que é o nascimento dos partidos de massa, e o nascimento da própria democracia, tá? Porque o parlamentarismo não era democracia no sentido que a gente conhece, de democracia de massa. E ele diz, bom, mais ou menos ali no pós-guerra, depois de 1945, aparece a democracia do público. E o que é a característica fundamental? Quando ele vai fazer o contraste, ele vai dizer assim, na democracia de partidos, quem ia votar pertencia a um partido ou se informava diretamente com fontes desse partido. Podia ser um jornal, podia ser uma escola, podia ser rádio. Então vejam, a notícia, entre aspas, o fato, ele já vem com a interpretação. O André está dando risada aqui do lado, porque exatamente teve o sujeito que ele estuda que falou isso, né? Que os fatos já tinham a interpretação junto, né? E era verdade, mas aí o que se inventou ali na segunda metade do século XX? Uma coisa chamada objetividade jornalística. Foi inventada antes, mas ela se difundiu na segunda metade, especialmente porque a televisão, ao nascer, nasceu junto com esse padrão. Ou seja, a ideia de que você tem fatos e que esses fatos são diferentes de interpretações e opiniões. Então, os jornais fazem como? Eles têm um pedaço que eles chamam de hard news, que é o noticiário, e tem uma outra coisa que chama editorial. Então, no editorial dá opinião, mas no noticiário não pode dar. Tá? E esse é o padrão. E o que é interessante, esse padrão era adotado por todo mundo. Então, não importava o jornal que você lia ou a TV que você assistia, você tinha a mesma fonte de informação. Porque a fonte de informação era a mesma. Tá? Então, isso criou
um novo tipo de funcionamento da democracia, porque o grande teste não era o teste do líder partidário, era o teste da Câmara, era o teste do vídeo, né? Veja, é claro que os partidos continuam sendo centrais, mas a pessoa que representa o partido, ela tem que passar no teste do vídeo, né? Se vocês pensaram no Ronald Reagan, por exemplo, né? Não é por acaso, né? Onde é que o Ronald Reagan trabalhou antes, né, de virar governador da Califórnia? Em Hollywood, né? Ele era ator, tá certo? É o grande paradigma do neoliberalismo. E aí, o que eu vou argumentar? Falar assim, mano, segundo a sua própria lógica, você tinha que dizer que a democracia do público acabou. Porque não tem mais uma fonte comum que todo mundo se informa. Tem uma coisa que é muito legal, que é assim, é parecido com a democracia de partidos. Porque como a gente vive em bolha, a bolha funciona como se fosse um partido, né? Lá na década de 1920. 100 anos atrás, quando tinha um partido de massa, que ele já te trazia a informação com a interpretação, a bolha também faz isso para você. Tá certo? Então, tem semelhanças, mas não é igual, porque existe uma coisa chamada algoritmo. Tá certo? E essa coisa chamada algoritmo, ela muda tudo. Porque quem sabe usar o algoritmo tem, evidentemente, um alcance maior. Então, e é interessante como essa ascensão do digital coincide com o que a gente chama de crise da democracia, né? E não por acaso. Tá certo? Claro, a democracia como ela funcionava, mas assim, a democracia de partidos, aquela lá de 100 anos atrás, ela não deixou de ser democracia porque ela não era igual a essa democracia que teve na segunda metade do século XX. Onde teve, né? Não foi todo mundo que teve esse negócio. E nem por isso deixou de ser chamada democracia. Então por que agora a gente tem que dizer o seguinte, ou volta para como era na segunda metade do século XX, ou então a democracia acabou? Pô, já teve um outro modelo, não? Pode ser que esteja virando outra coisa, pode ser que tenha, de fato, a gente esteja entrando num momento em que o autoritarismo venceu e acabou, mas bloqueia o nosso pensamento, bloqueia a nossa visão, a gente dizer ou volta ou acabou, certo? Então o que a gente tem aí? Ficou claro que nesse momento essa maneira de informar e essa maneira de produzir notícia, que era o guardião do acesso ao sistema político, no fundo, era isso, né, que era o que a gente chama de mídia mainstream, ou mídia tradicional, fazia. Então, quando a gente reconhece que a mídia social ela é muito importante, isso não quer dizer que a mídia tradicional desapareceu, que a mídia mainstream desapareceu. Significa que tem um tipo de fusão novo, tá certo? Entre eles. Como existe essa fusão que eu estou dizendo para vocês entre o partido digital bolsonarista e o partido tradicional, que é o PL. Então, uma coisa não mata a outra, elas se fundem e criam uma coisa nova. Então, os meios de comunicação digital, eles não destruíram, nem tornaram irrelevantes os meios de comunicação tradicional, convencional ou mainstream. Então, não se trata do predomínio dos meios digitais enquanto tais sobre os outros, mas o predomínio da lógica que é subjacente às transformações digitais sobre toda a forma de comunicação, que é o quê? A lógica do algoritmo, certo? Então, só para dar um exemplo, na eleição de Trump, que é uma coisa que é muito, muito bem documentada nos Estados Unidos por todos os estudos. Então, imagina o jornalismo tradicional cobrindo o Trump. Você tem que cobrir os dois lados, certo? Não é isso? Tem que dar espaço para um, dar espaço para outro. Acontece que o Trump criava um fato a cada 20 minutos. Isso quando ele era pré-candidato, tá? Pré-candidato à presidência. Tinha 16 pré-candidatos no Partido Republicano. 16, gente. Era de longe o maior azarão. Só que ele através do Twitter, amava Twitter, né? E não tinha esse dono que tem agora, através do Twitter, que atingia 3% da população dos Estados Unidos, que não é pouco, mas também não é enorme, tá certo? Através do Twitter, ele conseguia fazer com que as intervenções dele fossem
viralizassem e fossem amplificadas por todos os outros meios. Então, ele ganhou uma cobertura jornalística totalmente desproporcional em relação aos outros. E essa é uma estratégia consciente, depois, se vocês quiserem, podemos discutir isso também. Nos Estados Unidos, a gente tem muito estudo, gente. A gente sabe coisas que eu sinto muita falta da gente não ter no Brasil. Assim, quando o Steve Bannon, ele encontrou o Trump em 2010, tá? Que o Trump queria ser candidato. Sabe? O Steve Bannon que vai ser o estrategista dele em 2016. Então, assim, a gente tem isso tudo muito bem documentado, a gente não tem a mesma coisa no Brasil, infelizmente. Então, o que eu digo para o Manan é: Manan, nós estamos na democracia do digital. Nós precisamos entender o que significa a democracia do digital. Que ela não significa a abolição dos partidos tradicionais, mas significa um novo mix. Eu iria falar aqui sobre a relação entre a eleição de 2018 e 2022, sobre esse aspecto, mas já tocou aqui. E o Antônio Cândido está dizendo que já passei do tempo. E se a gente puder, agora na discussão, a gente entra em alguns desses temas que eu não aprofundei aqui. Eu só queria deixar aqui para vocês, como pauta de pesquisa, a sugestão, de fato, de que a gente entenda não só a sociabilidade digital, mas a política digital como um momento fundamental do momento em que a gente se encontra. Porque nem sempre isso é muito claro, né? Para quem está estudando política e para quem está tentando entender o Brasil, não diz, o digital é fundamental e tal, mas sim, mas nós precisamos de instrumentos para investigar o digital, tá certo? Em termos políticos. E por isso, por exemplo, essa categoria Partido Digital Bolsonarista, vocês podem me perguntar, mas por que partido? Então, fica para a nossa discussão. Muito obrigado pela atenção. Posso roubar aqui rapidinho? Claro. Bem, Marcos, obrigado, enfim, pela clareza da exposição. Eu abro para o debate. Temos um tempo, espero que o Marcos não esteja muito cansado devido ao atraso do voo, etc. Temos aí mais um tempo. Eu posso começar, vou tomar ter o privilégio de usar aqui minha posição aqui, não de mediador, mas de quem está fazendo de alguma maneira a apresentação, né, Marcos? Eu teria vários elogios a fazer, acho que isso já foi feito a você de diversas maneiras. Eu acompanhei um pouco depois do lançamento do seu livro, acompanhei o debate que você fez, pelo menos aqueles que está publicado ou que está nas mídias sociais, né? E uma coisa que me chamava muito a atenção era o fato, enfim, claro, você está debatendo com cientistas sociais, com politólogos e interessados em ciências sociais, é um pouco o fato de deixar de lado a sua relação com a filosofia, né? Esse entrecruzamento com a filosofia. E você deixa muito claro, né, que apesar do seu estilo bastante ensaístico, muito claro, né, você está com uma consistência conceitual muito, muito rigorosa, né? E eu achava muito estranho que ninguém mencionava a relação com esse livro que você acaba de dizer, enfim, eu não falei sobre ele, de 2018, Como Nasce o Novo, a sua reflexão sobre o Hegel, porque você anuncia muito claramente que limites, né, você está tematizando a partir da dialética dos limites do Hegel. E aí, bem, eu queria um pouco voltar nessa questão sobre a sua caixa de ferramenta conceitual, porque você volta a falar disso no final, da questão da forma-limite, bolsonarismo como forma-limite. Então, acho que isso é importante, porque essa categoria, claro que você está pensando um rol de interlocutores, mas eu não sei qual é a origem desse rol de interlocutores, se ela tem a mesma, se esses interlocutores, né, com os quais você está debatendo, eles têm essa mesma perspectiva crítica desse conceito que você está... Engraçado que quando eu li, eu lembrei dos limites da reificação, quer dizer, seu texto de mestrado, e eu falei, um dia eu vou perguntar para o Marcos se tem alguma ressonância. Mas acho que é um pouco tentativa de trazer esses pressupostos filosóficos, né? Já que esse conceito de limites é tão importante para você até questionar
um certo tratamento pela ciência política e sociologia da autoevidência da categoria de democracia. Né? Olha, no fundo, vocês falam da democracia como ela é, vocês beiram um certo essencialismo, vocês tratam ela como evidência e ela não é algo evidente, ela precisa ser, de novo, digamos assim, historicizada, ou precisa ser pensada. E aí eu queria complementar, não quero tomar muito tempo, mas tem uma outra questão que eu acho que tem a ver com essa, porque nesse seu debate sobre crise da democracia, você articulou um conceito de crise, para quem estuda filosofia, muito conhecido a partir do século XIX. Você não está pensando esse fascínio que se tem com a crise, e se pensar a ideia de fim da democracia, você está pensando muito na categoria de crise como transição, né? A possibilidade de uma transição, não a possibilidade de fim. Isso deve ter uma relação direta com a categoria de limite que você está mobilizando aqui. Mas por que eu estou perguntando isso? Porque quando você vai falar dessas distinções, né, entre novas direitas, direita democrática, novas direitas, uma característica extra-institucional, direita democrática, ser quase que obrigado a compactuar a ideia do conservadorismo, do PMDBismo com a ultradireita, a direita para lá, para além do limite, que é o bolsonarismo. Você em algum momento, e você já fez isso publicamente, você fala da necessidade de se pensar no futuro, né, uma recuperação, o termo não é recuperação, mas uma proposta que isso deveria ser do debate político, de pensar uma direita democrática, de fato democrática, e não essa que a todo momento está no limite de se tornar não democrática. Mas aí eu me pergunto, porque durante todo o seu livro, você faz uma crítica contundente à suposta necessidade de restauração de uma certa normalidade institucional da política, né? Quando eu li também lembrei muito das frases, né, do presidente dizendo isso, quer dizer, é um discurso hoje no executivo, no legislativo, temos que recuperar ou restaurar a institucionalidade democrática, temos que restaurar. Essa ideia da restauração é veementemente criticada por você, né, porque o que vem depois do junho de 2013, né, é algo novo, né, enfim, me permita a brincadeira com a ideia do novo, e não pode ser mais recuperado, né, não há mais essa nostalgia. Mas pensar nessa direita, como você sugere, enfim, é quase que um compromisso histórico, talvez não só das esquerdas, mas todo mundo que compactua desse debate sobre a democracia, não seria um pouco também entrar, enfim, nesse mérito de uma suposta restauração? Porque se é de médio a longo prazo a possibilidade dessa direita, eu não estaria recuperando justamente aquilo que você disse que morreu, que é a ideia, digamos assim, de polarização, né? Que é uma ideia que ficou para trás. O Bolsonaro botou isso mesmo no buraco, já que não se trata, eu acho que é uma grande reflexão sua, você tem que repetir, viu? Não se trata de polarização, abaixo o discurso de polarização, porque não se trata mais. Mas a ideia de direita e de esquerda não é de novo recuperada. Eu não tenho, eu fiquei com essa dúvida, então eu queria te perguntar para entender, mas também abrir para o debate, desculpa, acho que demorei muito, eram dúvidas pessoais, enfim. Mas eu não sei se tem, acho que pode complementar com mais uma, a gente abre para o próximo. Posso falar uma coisa? André, eu te agradeço por você me convidar para fazer uma outra conferência, na qual eu conseguiria responder isso aqui tudo, certo? Porque é impossível responder isso tudo. O que eu posso dizer é uma coisa muito básica do que é o diagnóstico que tem nesse livro que eu tenho até hoje. Então, assim, nós estamos em transição para uma ordem pós-neoliberal. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, a gente perdeu. A ordem pós-neoliberal será moldada por essa aliança entre a direita tradicional e a extrema-direita, que eu chamo de direita sem medo. Tá? Segundo o pressuposto do meu diagnóstico. Terceiro, o que fazer? Porque se a situação é essa, a gente faz o quê? Fala, olha, nós temos que trabalhar em duas velocidades, tá certo? Tem uma que é essa, que eu tenho que defender as instituições como elas existem. E tem uma outra que eu tenho que ter clareza de que isso não é suficiente. Porque ninguém quer defender as instituições para elas fiquem como elas eram antes. Tá certo? Então você diz, bom, como é possível fazer essas duas coisas? Justamente por causa da segunda premissa. Porque a gente perdeu.
Nós vamos ter que construir um programa de oposição. Você fala, não, mas a eleição de 2026 ainda não foi. É verdade. Ela não foi ainda. Tá? Então, não vou dizer o que isso significa, porque todo mundo entendeu. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente perdeu em termos de hegemonia mesmo. Porque a gente não tinha um outro programa se não voltar atrás. Tá? Esse é um programa que a gente tinha. A gente não tinha um programa para o futuro. Quem fala do futuro é a extrema-direita. A gente não fala do futuro. Então, assim, como é que a gente ganha a eleição? Ela diz para todo mundo que nós vamos voltar para os anos 2000, que lá era legal. Foi esse o programa com que o Lula ganhou. Tá? Só que agora não basta mais, gente. Entendeu? Nunca bastou, na verdade. Tá? Bastou para desviar o Titanic 50 metros do iceberg. Foi o que aconteceu. Milagre. Mas foi muito, muito pouco. E aí eu entro, André, no negócio de que funcionar nessas duas velocidades significa o quê? Que se você funciona numa coisa só de defender as instituições, a tua imaginação fica amarrada. Você não consegue ver para além da coisa mais rasa que existe. E aí a gente precisa libertar a imaginação. Mas a gente precisa libertar a imaginação ao mesmo tempo que a gente defende o que a gente tem. Tá certo? Então, isso é dramático. Ou seja, nós estamos na defensiva. Quem está na ofensiva é a extrema-direita. É óbvio. Porque a extrema-direita é antissistema. Certo? Então, a coisa extraordinária aconteceu no mundo. A esquerda, que foi sempre antissistema, virou agora sistema. Tá certo? Virou establishment. Então, essa é a situação objetiva em que a gente está e que é muito grave. Isso me leva a essa questão da distinção entre direita e esquerda que você colocou. Eu não acho que a gente esteja dividido entre direita e esquerda. Eu acho que a gente está dividido entre essa formação da direita tradicional que se alia com a extrema-direita, que eu chamo de direita sem medo, e eu não estou falando só do Brasil, não. Tá? Eu não estou dizendo isso. E do outro lado nós temos o que a gente poderia chamar de um novo progressismo. Até o nome é ruim. Até o nome é velho, gente. Mas assim, a imaginação está tão atada, como diria o Kant, que a gente não está conseguindo chegar em nada muito diferente. O que é o progressismo? Ser progressista não é ser de esquerda. O progressismo é uma aliança entre setores da esquerda e setores da direita tradicional que não querem fazer aliança com a extrema-direita. Isso que é a verdade. Aí fala assim, bom, Lula é menos pior que o Bolsonaro. Certo? Foi isso que aconteceu em 22, é isso que aconteceu nos Estados Unidos, é isso que está acontecendo em um monte de lugar. Então, ainda por cima tem um rebaixamento, porque é um rebaixamento da aliança em que a gente está. Você fala, não, então precisamos fazer a nova esquerda. Tá bom, mas se o Trump fechar o regime nos Estados Unidos, se fechar o regime aqui, não vou falar da Coreia do Sul, porque todo mundo já viu o que aconteceu hoje. Você entende? Aí você vai construir o quê? Então, você está numa situação em que você está completamente nas cordas, porque você tem que defender o indefensável, que são as instituições tais como funcionar, e ao mesmo tempo você tem que construir uma coisa nova. Qual é a tua chance? É que você está na oposição. Porque a extrema-direita, em aliança com a direita, ganhou. Então você tem chance de construir um programa. Tá certo? Não sei se ficou claro, mas essa é a minha tentativa de responder a esse negócio que você devia ter me convidado para outra conferência, que esse é um assunto muito grande. É só o que eu consigo falar aqui. Pessoal, tá bem. Vamos fazer rodadas? Podemos 2 ou 3 se não for tão complexo, né? Vamos aqui, ó. Ô Eric, você tem que pegar o cara. Boa noite, eu sou José Nunes, eu sou ingresso do programa de pós-graduação em Direito daqui da Universidade de Brasília. A minha pergunta é pegando um gancho tanto do comentário do professor André quanto de uma pergunta do professor Marcos. O que fazer? Mas o que fazer na perspectiva de um intelectual hoje no debate público brasileiro? Então, o Marcos tem um trabalho acadêmico, mas também tem um trabalho de inserção pública muito importante hoje. E ambos os lugares se complementam, mas ao mesmo tempo existe um esforço, uma dedicação em que a gente pode dedicar mais energia para o debate público nessa quadra da história, a gente pode dedicar mais energia para um esforço conceitual, rigoroso no universo acadêmico que a rigor circula de modo mais restrito, também na forma como está configurado hoje. A minha pergunta é um tanto pessoal, é muito como é que o Marcos se coloca hoje como um intelectual, que é um intelectual
oriundo da academia, mas também um intelectual público. Como é que, nesse contexto histórico, você articula esses dois lugares, entendendo que a partir dos seus 3 livros mais recentes, talvez você tenha aqui um momento que você está mais num lugar, um momento que você está mais em outro lugar, e talvez nesse último você tenha encontrado um meio do caminho aqui em que você tenta navegar com 2 pezinhos nas 2 canoas, se eu bem interpreto. Então, a minha pergunta é muito sobre isso, pensando numa plateia em que a gente tem intelectuais em formação e já formados, e olha para todo esse contexto histórico e pensa, bom, onde que eu vou dedicar minha energia nessa quadra da história, sabendo que existem tantos espaços de disputa e talvez essa quadra da história exija de nós uma dedicação em que, vamos lá, eu vou escrever sobre a crise da nossa democracia num artigo da revista do Sebrap ou na revista Piauí, no fundo é disso que se trata. Mas, por favor, posso fazer para ela e depois a gente fazer Faz 3? essa bateria de Isso, Pode ser? Só não está gravando a imagem da pessoa, né? O Eric aí Eu falei, Não, vai precisar em cameraman, né? o Eric não deu ainda para fazer essa forma. Ficamos só com o curso não era para isso. Boa noite, meu nome é Letícia, eu faço mestrado em Direito aqui também na Faculdade de Direito do UNB, mas é um prazer voltar aqui a professores do Departamento de Filosofia. Entrei em 2013, mas não terminei a graduação. Bom, eu nem preciso me esforçar muito para perguntar, porque o senhor mesmo deixou tantas perguntas em aberto. Eu queria saber por que a esquerda não tem um partido digital, por que uma narrativa, né? A esquerda não conseguiu conversar com as pessoas com essas novas tecnologias. Uma outra pergunta, sem querer, eu não quero de forma alguma me alongar, mas eu fiquei pensando nessa história de, o senhor chamou de coalizão de presidencialismo e coalizão é o conservadorismo democrático, né? E sendo que, assim, como eu vejo, é a única forma de fazer, porque se você tem 513 deputados, é impossível debater com todos eles. Você vê agora a preliminar para a votação do presidente da Câmara do próximo mandato. Está todo mundo com medo de escolher alguém, de endossar alguém que não vai ser o escolhido. Então, assim, a busca máxima é o consenso. Não é nem que eu concordo, não. Se eu vou concordar com o que todos eles concordam, né? Queria entender um pouco melhor isso. Muito obrigada. Mais um convite. Boa noite, professor. Muito obrigado pela oportunidade de aprender bastante com o senhor. Eu sou Enilton, sou professor de Filosofia da Educação Pública, ensino médio. Eu tenho uma simples pergunta, interrogação. Talvez o que está na minha inquietude, na curiosidade, vem da leitura de Spinoza, da crítica do Tratado Teológico Político, a crítica da teologia política. Na escola a gente brinca, assim, parece que o Brasil pode ser o Irã, né? O que era o Irã na década de 70, o que se tornou o Irã na atualidade. Então a minha dúvida, uma interrogação simples, é no que tange ao fenômeno religioso. Se na sua pesquisa existe algum lugar, alguma importância para compreender essa questão da religião, sobretudo do fenômeno neopentecostal das igrejas, não é? Por exemplo, aqui em Brasília há uma senadora efetivamente eleita assim, pelo fenômeno religioso, não é? E como é que o senhor pensa nessa questão da crítica da teologia política? Você que a crítica de Spinoza, o debate de Carl Schmitt, a leitura da Marilena Chauí, na USP, mas assim, a minha ponderação, a observação é assim, que esse fenômeno religioso possui um projeto de poder, e um projeto de poder absolutamente de direita, não é?
e esse projeto está em curso, está a caminho, não é? Então, assim, a pergunta é essa, assim, na tua pesquisa teve alguma importância, relevância, compreender o fenômeno religioso? Porque eu entendo que é um problema para o Estado democrático de direito, não é? O fenômeno religioso, como está posto aqui em Brasília, no Brasil como um todo. Você volta sempre. É que No CNPq. Vou bater ponto aqui na UNB para conseguir responder a pergunta. Muito obrigado pelas perguntas. Então, olha, José, o que eu acho é o seguinte, existe uma coisa, onde você está, aliás? Tá ali. Que é característica de cada pessoa e do interesse de cada pessoa, certo? Você pode descobrir afinidades impressionantes entre o epicurismo e o momento presente. Então, assim, não tem uma construção intelectual, nem um domínio de investigação que seja irrelevante, eu acho. Né? Porque a gente nunca tem o poder de saber o que é irrelevante e o que é irrelevante. As pessoas vão encontrar as relevâncias, ou nós vamos encontrar a relevância no que as pessoas fazem, conforme elas fizerem. Existem aptidões também, tendências, inclinações, né? Tem pessoas que têm esse gosto de entrar no debate público, etc. E tem outras pessoas que não. E eu acho que cada coisa tem o seu lugar. Né? Tem pessoas que são militantes políticas, militantes partidárias, muitas vezes, e estão fazendo ali junto com o seu trabalho, seja ele qual for. A única coisa que para mim é importante é a gente entender que intelectual não é professor de universidade. Que isso realmente me deixa triste quando a pessoa implicitamente está querendo dizer, se você é professor universitário, você é intelectual. Na minha experiência é o contrário, a maioria dos professores universitários não são intelectuais, nesse sentido. E tantas outras pessoas, sindicalista, jornalista, sei lá, são intelectuais. Intelectual é uma pessoa, por quê? Você pensa no intelectual como professor universitário? Porque o intelectual é uma pessoa que dedica uma parte do seu tempo a tentar entender o que está acontecendo. No fundo é isso, o intelectual, certo? E, claro, o professor universitário tem mais tempo do que outras pessoas, no sentido que tem o privilégio de controlar o próprio tempo, às vezes, né? Às vezes. Mas tem isso. Então, isso é um enorme privilégio para ser automaticamente intelectual. Não, tem gente que tem muito pouco tempo, que trabalha duramente, muitas horas por semana, escala, não vou dizer 7/0, mas quase, e que consegue fazer esse tipo de reflexão. Né? Então, eu acho que é muito de cada pessoa. No meu caso, é simplesmente consequência do fato de eu ser teórico crítico. Se você está na teoria crítica, a tua função no mundo é fazer diagnóstico de tempo, não necessariamente na esfera pública. Tá? Você pode estar fazendo isso na economia, você pode estar fazendo isso na sociologia, na filosofia. Então, eu não teria uma resposta muito exata, eu teria só a minha, mesmo que talvez tenha sido o que você me perguntou. Eu acho que a gente tem que atuar em todas as frentes que aparecerem, certo? É isso. A gente tem que pegar qualquer oportunidade que a gente tiver, que a gente está falando para mais pessoas, para poder tentar apresentar um diagnóstico, ou seja, uma maneira organizada de ver o que está acontecendo. Um pouco isso. Só que isso exige muito trabalho, solitário, individual e em grupo, principalmente. Porque tem uma parte do trabalho que é individual, etc. e tal, mas o que realmente te faz ser uma pessoa que consegue construir diagnóstico de tempo é trabalhar em grupo. Eu nunca consegui trabalhar sozinho nesse sentido. Então a primeira coisa que eu te falo é forme um grupo. É a primeira coisa que eu falo para qualquer pessoa. Forme um grupo, se for interdisciplinar, melhor ainda. No meu caso sempre foi interdisciplinar, sempre tive esse privilégio. Eu acho que eu vou passar agora para a coisa da esquerda não ter um partido digital,
porque a esquerda já tinha um partido tradicional. E o PT, no caso brasileiro, né? Falando do caso brasileiro especificamente, o PT é o único partido de massa do país, certo? Não é qualquer coisa, é muita coisa, certo? E o PT é um partido analógico, certo? E o que acontece? Para a direita sem medo, e mais especificamente para a extrema-direita, poder fazer um partido, ele teria que ser um partido antissistema. E para ser um partido antissistema crível, ele tem que ser um partido digital. Então foi uma confluência de fatores ali. O nascimento dessa sociabilidade digital, junto com essa possibilidade de atacar o sistema, entre aspas, né? Pelo digital. E daí você diz, bom, por que a esquerda não pode ter? Justamente porque tem o PT. Porque se vamos dizer que o PT tomasse uma decisão alucinada, tá? O PT dissesse assim, vamos construir um partido digital. Veja, uma coisa é um partido tradicional que se digitaliza, que todo partido faz, tá? Porque tem que fazer, embora continue sendo mais ou menos a mesma coisa, e por isso ninguém presta atenção naquele post. E partidos que nascem digitais. Tá? É uma diferença brutal entre as duas coisas. Tem também partido plataforma, mas aí a gente poderia discutir numa outra ocasião. Se o PT tem a ideia louca de dizer assim, agora eu vou criar um partido digital, significa uma coisa. Para você criar um partido digital, você tem que perder o controle. Que partido vai fazer isso? Porque se você perder o controle, o que vai acontecer? Você está querendo dizer que a correlação de forças interna construída em 1980, 44 anos, vai por água abaixo. Não é? Ao mesmo tempo, sem partido digital, eu não vou conseguir enfrentar a extrema-direita. Então, nosso dilema é um pouco esse. Tá certo? E por isso a gente fica defendendo a instituição. É ótimo defender a instituição, mas se não tiver um programa para frente, a gente vai perder feio. Né? A gente foi derrotado, mas a gente não perdeu tudo ainda. Aí você diz, bom, com 513 deputados não tem outro jeito. Então eu vou te contar uma história. Uma história de como se formou o Partido dos Trabalhadores. Veja, tinha duas possibilidades ali no final da década de 80 para o Partido dos Trabalhadores. Uma era a possibilidade, vamos chamar assim, de Uruguaia, que era você construir uma base parlamentar, tanto na cidade, como no estado, como no governo federal. Então você ia cada vez aumentando a sua bancada. Entende? Você tinha uma estratégia que era uma estratégia de aumentar a bancada. E a partir de um certo número incontornável de cadeiras que você consegue no Congresso, aí você consegue o poder presidencial. Em 89, o Lula passou para o segundo turno. Isso mudou completamente o jogo. Porque a partir daí, o PT começou a colocar todas as suas fichas na eleição presidencial. E sacrificar, inclusive, eleições estaduais, eleições municipais, que se tornaram secundárias em vista do seu objetivo. Ou seja, o objetivo do PT foi mudar o Brasil da cabeça para o pé, e não do pé para a cabeça. Então você me diz, como é possível? Assim, para isso a gente precisa reconstruir a história e ver que teria sido possível uma outra história. Foi a que a gente teve? Não foi. Mas então, isso significa o quê? Que o PT conscientemente sabia que ele ia administrar o PMDBismo do sistema político. E no PMDBismo do sistema político tem uma cláusula, que é a seguinte: você tem o poder presidencial, você não usa esse poder presidencial para atacar nenhum dos partidos da base. Tá certo? Isso significa o quê? São duas dimensões aqui. Uma dimensão que é a seguinte: se você usar o poder presidencial e dizer, agora eu vou fazer uma bancada no Congresso que seja cachapante, eu vou roubar todos os quadros dos outros partidos e vou fazer uma bancada. No Brasil, uma bancada cachapante teria 180 deputados, isso que é ridículo. Mas digamos que seja isso, nunca ninguém chegou nisso, né? Mas digamos que seja isso. O que acontece? Nesse momento você tem uma crise de governabilidade total, acaba a tua possibilidade. Ao mesmo tempo, o partido que é o síndico desse condomínio, ele precisa colocar os melhores quadros que ele tem para gerir o governo e a coalizão. E não podem ser candidatos na eleição, entendeu? Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Qual é a consequência disso? É que você terceiriza a busca de voto. No fundo, você faz isso. Você diz assim para o partido: consiga tantos votos
e elejo os seus representantes, que depois eu te dou um pedaço do governo. Você terceiriza isso. E isso foi construído. Mas diz, não tem outro jeito. Claro que não tem outro jeito. Porque você construiu para ser desse jeito. Entende? Por isso que eu estou querendo dizer, não estou querendo dizer que o presidencialismo de coalizão, ou o PMDBismo, seja alguma coisa que você possa dizer, a partir de agora eu não vou mais fazer isso. Tá? Mas, se você disser não existe alternativa a isso, tem duas consequências. A primeira, você não entende como se formou, e que podia ter sido de outra maneira e não foi. E a segunda coisa, bem importante, que você não entende, quando você diz não tem alternativa, é que você está dizendo que o conservadorismo democrático brasileiro é alguma coisa que era a única possibilidade que a gente tinha como democracia. Né? Então, essas duas coisas eu acho que elas são incompatíveis. Então, a teoria crítica, quando ela vai olhar para a coisa, ela não vai dizer para você no final, depois de fazer a crítica, olha, não tem alternativa. Tem alternativas melhores e alternativas piores. Só isso. Tá? E, no caso, você diz, não tem outro jeito, você tem que negociar no correto, sem dúvida. Mas quando você faz isso, você perde a sua capacidade de criticar por que foi desse jeito e por que é desse jeito. Entendeu? É como se você dissesse, não existe alternativa a isso. Quer dizer, realisticamente não existe. É fato. Agora, ao mesmo tempo, você tem que dizer isso e dizer, isso é a expressão do conservadorismo democrático brasileiro. E, se eu quiser que exista um país que, de fato, combata a desigualdade, se democratize num ritmo muito mais intenso e rápido do que esse não é o modelo. É duro. É o jogo entre o realismo e, digamos, a utopia possível. Né? Aí eu acho que tem a ver muito, Enildo, com a história da religião, sabe? Por quê? Tem uma coisa que a Letícia mencionou, que é a gente não consegue conversar com as pessoas. E eu acho essa expressão muito interessante, porque significa que existe nós e as pessoas. Ou seja, temos um problema. Quando o teu ponto de partida é nós e as pessoas, é porque tem um problema. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo que você não viu acontecer e você precisa lidar com isso. E você não sabe como. Tá certo? E a extrema-direita sabe. Então, o teu problema de saída é um divórcio mesmo entre as formas de organização que você tem e o que está acontecendo no mundo. Tá? E aí entra a religião. Tá? A religião é muito importante no meu capítulo 3, porque eu tento mostrar como é que se formou essa coalizão que elegeu o Bolsonaro. Ou seja, como é que se formou nas polícias, nas forças armadas, como é que se formou no mercado financeiro, como é que se formou principalmente em denominações evangélicas, como é que ele se formou no campo do agronegócio. Tá? Eu tento mostrar. Agora, é muito telegráfico. Outro dia me perguntaram, não, tal coisa sobre a ascensão do Bolsonaro. Eu falei, não, é só olhar o meu livro lá, que tem lá, e na minha cabeça eram assim 10 páginas. A hora que eu olhei tinha 2 páginas. Né? Porque é um grau de síntese muito grande. Então, para poder demonstrar aquilo de uma maneira muito mais desenvolvida, eu teria que ter ido além, por exemplo, do excelente livro do Caio Pompeia, não sei se vocês leram sobre o agronegócio, de onde eu tiro uma enorme quantidade de informações para poder montar meu argumento. Certo? Então, a religião, ela entra nisso, entra nesse momento, religião, falando especificamente das denominações evangélicas. Então, se a gente for olhar os 40 anos de neoliberalismo no Brasil, o que você tem? Você tem uma troca, em termos de PIB, da participação da indústria. Não sei se vocês sabem quanto é a participação da indústria manufatureira no Brasil em 1980. Era 35% do PIB. Tá? Hoje é alguma coisa como 10%. Tá? E você vê o agronegócio e o extrativismo mineral tomando esse lugar.
certo? Se você juntar as duas coisas e tal. Então você tem uma mudança de fato, a correlação de força econômica que vai se mostrando também do ponto de vista político. Da mesma maneira, não sei se vocês sabem qual é a porcentagem de evangélicos no Brasil em 1980. 4%. Hoje nós não sabemos ainda porque não são o resultado do censo, mas é alguma coisa em torno de 30%. Tá? A campanha do Bolsonaro pressupunha 38%, quando fazia todos os seus cálculos. A maioria das pessoas fala mais ou menos 32%. Nós não sabemos. Então veja o que aconteceu. E a população católica caindo. Certo? Então você tem uma inversão de curva também do ponto de vista religioso. Tá certo? Se você for olhar o aumento do número de efetivos de polícia no Brasil, você vai tomar um susto. Que tem tudo a ver com o neoliberalismo, guerra às drogas, aquele negócio todo, é repressão. Tá certo? Então, Enildo, eu diria para você o seguinte: claro que existe aí um projeto de poder, tem, sem dúvida nenhuma. Agora, é um projeto de poder em coalizão. E é um projeto de poder, eu acho que é mais ou menos assim. Olha, no presidencialismo de coalizão, vinha o partido que ganhava a eleição presidencial e me comprava. Tá? Agora, eu quero participar da elaboração do programa. Eu não quero só ser comprado. Sabe, mudou o jogo de como se constrói coalizão. E eu não tenho clareza de que o PT tem entendido que o jogo mudou. De que ele precisa chamar essas forças para construir um programa que não vai ser o programa dele. Ou seja, a gente sempre pensa o presidencialismo de coalizão em termos de concessão. Tá, o PT ganha com tal programa, mas ele concede ao atraso, porque sempre é o atraso. Né? Se concede ao atraso, entendeu? E, ao mesmo tempo, o PT está lá, ele está alugando parlamentares para sua base, tá? Classicamente. Aí você diz, esse jogo não está se dando mais assim. Tem uma articulação entre o agro e não só denominações evangélicas, mas também o catolicismo, uma coisa que lá no SEBRAP a gente estuda, o grupo da Paula Monteiro, o Aramis, estuda como sendo o agrocristianismo. Esse é um fenômeno novo de construção de coalizão. Então, nós estamos numa situação em que determinadas parcelas do eleitorado, da população, que se consideravam subrepresentadas, elas agora não querem só ser chamadas para votar num determinado partido, elas querem participar da elaboração do programa político, elas querem participar da coalizão. E foi esse bonde que foi perdido, porque quando inverteu a curva, essas curvas, são tantas curvas que se invertem, o PSDB não conseguiu representar essa nova coalizão de forças sociais que começou a exprimir politicamente, por isso acabou, e ao mesmo tempo não surgiu nenhum partido que pudesse fazer essa função que o PSDB tinha. Foi um outsider, foi alguém que veio com um partido digital para poder fazer isso. Agora, a partir do momento em que a gente estabelece que existimos nós, existem as pessoas e a gente precisa aprender a falar com elas, eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que fazer é se perguntar por que a gente está pressupondo essa divisão. Primeira coisa. Tem alguma coisa muito errada no jeito como a gente está pensando. Por quê? Porque a gente falar com as pessoas, na linguagem do progressismo, é mais ou menos o seguinte: você vai falar com o pessoal que não vota em você, vamos dizer assim, você chega lá e você explica para a pessoa o que é o caminho reto, o que é ser uma pessoa progressista, que é o que todo mundo quer ser na vida. E daí essa pessoa vira para você e fala, eu não concordo com isso. Daí você fala, fascista. É isso que acontece. Então, assim, se a gente continuar com essa ideia de que existe uma escola de boas maneiras do progressismo
e que a gente faz essa escola, a gente vai ouvir as pessoas, e esse ouvir as pessoas assim, a gente vai ouvir, mas a pessoa tem que dizer o que a gente quer escutar. Se ela não falar exatamente o que a gente quer escutar, ela é fascista. Sim, essa é a receita para você não só perder toda e qualquer eleição, porque a eleição é só um pedaço, mas para perder a hegemonia. É isso, essa distinção entre nós e as pessoas significa que a tua abordagem está errada. Sim, que o progressismo se tornou uma série de dogmas que a gente quer que enfiar a goela abaixo das pessoas. Tá certo? Aí você fala, bom, mas a extrema-direita também tem um monte de dogma. A extrema-direita sabe escutar muito melhor as pessoas do que a gente. E sabe produzir um discurso que é um discurso que essas pessoas se sentem representadas e não conseguem. Tá certo? Então seria o que eu teria a dizer. Já me estendi demais, desculpa. O Emílio também saiu. Bem, pessoal, continua. Podemos, mas acho que Vamos lá, também o horário. Vou fazer a última. Vamos fazer, tem uma pergunta, podemos fazer uma última rodada? Então eu vou começar para a gente. Já está dando 9 horas. Dá tempo? Claro. Tá bem. Eu sou Maria Rita, vim da UFMG, da filosofia de lá. Minha pergunta tem um pouco a ver com o que vocês estavam conversando sobre a questão mais conceitual de direita e esquerda. Como que a gente define isso hoje? Porque, claramente, com a polarização, acho que a sociedade acabou se voltando para um pensamento muito dicotômico, né? O nós contra eles, quase o bem contra o mal, o que é algo também assim, muito perigoso, né? Quase invalida assim, o discurso, o diálogo. E aí minha pergunta é mais assim, mais do que o que é a esquerda hoje, onde ele está, é onde que está a crítica. Que eu não vejo crítica, a gente está tão na defensiva o tempo inteiro, é sempre o medo do fascismo. Então, em relação ao fascismo, a gente faz o que é possível, a gente faz aliança para chegar no governo, que sim, foi algo necessário. Mas aí, em função disso, parece que a crítica fica adormecida, apagada, sempre no calma, agora não é hora de agir, agora é hora só de nos defendermos contra o mal maior. Pessoal. Obrigado, Marcos, pela fala. Muito brevemente, assim, eu teria uma primeira pergunta mais de esclarecimento. Você mencionou que o lavajatismo é um aspecto peculiar, mas não explicou exatamente por quê, para talvez entender melhor, né, obviamente de maneira breve. A segunda questão, né, quando você nomeou que a gente está numa transição para uma ordem pós-neoliberal, o prefixo pós, ele me incomoda. Então, eu queria entender exatamente o que há de pós, porque talvez olhando para certos aspectos a gente estaria muito mais tentado dizer assim, a gente está se aprofundando nessa ordem neoliberal. Né? E se houver tempo e oportunidade, um outro aspecto que eu fiquei pensando por que chamar de conservadorismo político algo que tem em suas entranhas um viés autoritário? Por que não nomear isso de autoritarismo? Porque isso nos permite, talvez, enfatizar que parte do que bloqueia a ação não é só que a gente não está enxergando coisas direitas, obviamente a gente não está, eu concordo contigo, mas o fato de que a mobilização política tem sido cada vez mais reprimida com violência. Né? Então, há uma estratégia, quando a gente nomeia autoritarismo, e isso permite que a gente explicite uma estratégia de combate a perspectivas transformadoras, talvez. Né? Então, chamar apenas de conservadorismo não escamoteia, digamos assim, essa dimensão? Obrigado. Eu começo pelo fim aqui, porque me ajuda a esclarecer uma coisa. Quando eu falo de conservadorismo democrático, eu estou me referindo ao funcionamento do sistema político, tal como ele aconteceu, principalmente entre o Plano Real e a eleição de 2014, entre 94 e 2014. É só isso, para enfatizar isso. O Bolsonaro não é mais conservadorismo democrático, porque ele é a forma limite disso. Então é autoritarismo mesmo o nome. Quer dizer, não tem nenhuma dúvida sobre isso.
Então, é o seguinte, onde que está a crítica? Esse é o problema, porque tem um lado em que é real. A ameaça autoritária está aí, né? Tem muitos lugares em que é mais do que uma ameaça. Então, você não pode ignorar isso. Ao mesmo tempo, se você rebaixar o seu horizonte de pensamento só a isso, você não consegue pensar mais nada. E nós tivemos nessa situação, eu acho, até a eleição do Trump. O que, de fato, o novo progressismo estava achando que daria para fazer uma mudança dentro da ordem, sabe assim? Em que você ia conseguir fazer isso. Ficou claro que não dá, tá certo? Então, isso muda um pouco o jogo, porque vai obrigar as forças do novo progressismo, e não só no Brasil, a montar um programa de verdade, de futuro, que não seja só de voltar. Então, acho que a gente está nessa posição. Por isso é que eu não falo em polarização. Eu recuso essa expressão, eu uso divisão mesmo. Porque são dois mundos diferentes, não tem terreno comum entre eles. E o que a ideia de voltar atrás coloca é a ideia de que nós podemos voltar a um tipo de funcionamento da política em que existia esse terreno comum, a partir do qual a gente divergia. Não existe. Não tem como. Ou ganha um ou ganha o outro. Não há o que fazer. Só que a direita sem medo tem programa. O progressismo não tem programa. Assim, se alguém tiver dúvida que o Trump tem um programa, né? Vejam, programa não significa coerência, são duas coisas diferentes. Tá? Vamos ter claro isso. Coerência tem lá o projeto 2025, se vocês forem ler, quase 900 páginas, é enorme. Então, foi elaborado para a vitória do Trump. Isso é coerente, mas não é só isso. E daí eu consigo entrar na história do pós-neoliberal. Assim, pós-neoliberal não significa bacana. Sim, que vai... que tem muito... uma coisa na cabeça do novo progressismo que é mais ou menos assim. Teve um momento, se a gente for falar em termos da história dos Estados Unidos, é o momento do New Deal. Na Europa é o estado de bem-estar social. No Brasil, o nacional desenvolvimentismo. Aí teve um momento neoliberal, e agora, como o neoliberalismo está declinando, vai voltar uma coisa parecida. Não vai. Não vai, não é um pêndulo que está indo para os dois lados. Agora, o governo Trump é pós-neoliberal. Claramente pós-neoliberal. Alguém que diz, eu vou impor tarifa para tudo que é lado, não é neoliberal, é outra coisa. Sabe? Então, assim, nós estamos caminhando para uma reorganização do capitalismo que não vai se basear na ideia de globalização. O que a gente está vivendo é um processo de desglobalização. Que nos Estados Unidos eles têm 3 nominhos que tem a ver com shoring, que é com quem você negocia. Então, nearshoring, friendshoring, e assim por diante. Que significa mais ou menos o seguinte: eu não vou comprar um negócio na China. Ou eu vou produzir nos Estados Unidos, ou eu vou comprar de gente que está muito perto de mim, ou eu vou comprar de amigo. Ou seja, pode ser no Japão, mas o Japão é amigo. Isso não é neoliberal. Isso é outra coisa. O discurso do Trump de proteção do trabalho nos Estados Unidos não é neoliberal. Porque o discurso neoliberal diz o quê? Não só o discurso, a prática. Diz o quê? Você tem que beneficiar o consumidor. Portanto, a lógica é qual é o preço mais baixo. E quem tem o preço mais baixo é mais eficiente em vez. Trump está dizendo, nem a pau. Eu tenho que beneficiar quem trabalha aqui nos Estados Unidos. Não importa o preço. Tá certo? Isso é pós-neoliberal. Não significa que seja bom, mas é pós-neoliberal. Então, nesse sentido que eu estou usando o pós-neoliberal. Não significa, evidentemente, que não possa haver aprofundamento de características neoliberais. Mas, enquanto tal, não funciona mais daquele jeito. A ideia de que livre mercado, globalização, vantagens comparativas, né, que fez essa inversão do PIB que eu mencionei aqui no Brasil.
Depois, a Lava Jato como especificidade brasileira. É porque não teve nenhum processo de crise da democracia na segunda metade da década de 2010, que eu conheço, que tenha tido uma operação como a Operação Lava Jato. É por isso que eu digo, claro, ela tem uma irmã mais velha, que é a Operação Mãos Limpas na Itália. Mas a Operação Mãos Limpas na Itália foi no início da década de 90, quando não existia digital, quando os partidos tradicionais dominavam, enfim, quando estava tudo em... já era, né, já não tinha mais bloco soviético, já era um neoliberalismo triunfante, etc. Mas não tinha esse elemento. E esse elemento, ele muda tudo porque a Lava Jato, ela se torna essa espécie de guarda-chuva da oposição extra-institucional. Então, todos esses grupos que estavam dispersos, das novas direitas, da extrema-direita, da direita tradicional, seja como for, se reuniram embaixo desse guarda-chuva da Lava Jato e com ele foram para cima do sistema político. Isso eu não conheço em nenhum outro lugar, né? Claro, no Reino Unido você tem o Brexit, que é uma característica da crise da democracia britânica, né? E você tem outros movimentos em outros lugares, mas acho que a Lava Jato realmente é brasileira. Acho que é a minha impressão. Bem, Marcos, eu acho que devido ao adiantado da hora, o Marcos também já está no deslocamento com atrasos de voo. Marcos, queria, em nome do Departamento de Filosofia, em nome do Programa de Pós-Graduação, que também, em parceria com o Departamento, promoveu esse evento, te agradecer muito. Ficamos muito felizes. Espero de verdade que ele se cumpra isso que você disse para algumas respostas, que você volte, porque agora que nós temos algum contato, sei que você, como conselheiro do CNPq, teria que voltar. Nós vamos tentar ver se antecipamos. Sendo muito sincero com você, acho que o departamento está precisando desses contatos, está precisando desse trabalho coletivo, colaborativo. E eu sei que você é muito generoso nesse sentido, sempre foi, né? Fui seu aluno, sempre foi colaborativo. Me lembro das primeiras, das aulas depois da Faça uma Confissão Pessoal, depois de todos os dias que você dava aula, ainda tinha tempo para 6 da tarde, se dispor a encontrar com um pequeno grupo de 4, 5 estudantes para lermos a Fenomenologia do Espírito, isso em 2003, 2004. Sempre foi muito generoso com essa ideia de trabalho em grupo, atender um pouco a demanda das pessoas. Então, sabe que o Departamento de Filosofia espera de verdade poder consolidar com você. E queria agradecer o Marcos, solicitar que vocês leiam e comprem o livro. O Oswald de Andrade tinha, ele falou em telegráfico, lembrei imediatamente do Oswald, que dizia que o fato de um pensamento estar na vanguarda é porque ele consegue se expressar em um estilo telegráfico. O estilo telegráfico, acho que está aqui, expressa bem a modalidade do seu pensamento, Marcos. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, meu pai. Muito obrigado. Tá aí.